Pai, eu quero te agradecer pela tua ajuda durante a primeira aula e agora vendo essa parte sobre o relacionamento pré-matrimonial. Eu peço que o Senhor me ajude cada pessoa, as pessoas não casadas e as pessoas casadas, que cada pessoa possa aproveitar esses pensamentos e versículos bíblicos, em nome de Jesus. Por favor, Pai. Amém. Ok, na quarta página da apostila, nós temos escrito aqui o relacionamento pré-matrimonial, né? Porque ninguém nasce casado, né? Eu acho que ninguém nasce casado, né? Tem que um dia chegar a ter um casamento. E eu sei que nessa região do Brasil, não é todo o Brasil, mas nessa região do Brasil, a pessoa encontra o homem encontra uma mulher e começa um relacionamento íntimo rapidão e já fala, esse é meu marido, essa é minha esposa, mas não existe nada do cartório, nada reconhecido no papel, nada de Deus, nada da igreja, nada. Mas a pessoa já usa esses termos, né? E que estraga o significado do casamento. Então, só para esclarecer, quando nós usamos a palavra casamento, estamos falando sobre um homem com uma mulher num relacionamento reconhecido no papel, no cartório, e no sentido da igreja é algo também que é feito diante de Deus, algo reconhecido assim também. Então, casamento. E antes desse casamento, existe o quê? O relacionamento pré-matrimonial. Na verdade, até antes de ter qualquer relacionamento, e nós vamos ver isto. Então, vamos para esse parágrafo de introdução aqui, bem na página 4, onde diz o seguinte: a Bíblia não é um manual de namoro. A ideia moderna de namorar nem existe nela. Deus, porém, dá conselho abundante ao crente para ajudá-lo a ser a pessoa certa e escolher a pessoa certa. Em primeiro lugar, é essencial compreender que ser a pessoa certa e escolher a pessoa certa não vem automaticamente. Existem fases da vida antes do casamento para preparar a pessoa para o seu casamento. Estas 4 fases pré-matrimoniais desenvolvem, número 1, o corpo, número 2, o caráter, número 3, a compatibilidade dos dois e número 4, o casal para as suas responsabilidades futuras. Quem acha que ser casado é difícil? Levanta a mão. Eu acho que é difícil. Porque é difícil. Quem acha que vem com trabalho? Levanta a mão. Vem com trabalho, muito trabalho, né? Você tem um homem pecaminoso, uma mulher pecaminosa. Nesse pecado, os dois têm orgulho, egoísmo, preguiça, desejos errados. Eles vão se juntar num compromisso que diz: até a morte eu vou ficar com você. Mesmo quando eu não gostar mais de você, eu vou ficar com você, porque esse compromisso. Mesmo quando você envelhecer tanto que você perde toda a beleza e você não é mais bonito, você é somente um saco de ossos, e eu acho, eu vou ficar contigo, né? E as coisas mudam, né? Umas irmãs na fé falavam da mãe delas, que ela nasceu com uma mancha aqui
É só que quando você vê a mãe delas, a mãe não está mais aqui, está aqui. Algo mudou, né? Mudou. E as coisas acontecem. Não é fácil ser casado. O mundo, se você receber seu entendimento do casamento através da TV, através dos filmes, através da música, em muitos casos você vai chegar a ter a ideia que ou não vale a pena casar, ou que casamento resolve todos os problemas, é só romance, e você vai ter tipo lua de mel para a sua vida toda. E essas coisas não são a verdade. Até nos casais bíblicos que você vê na Bíblia, você vê conflito e conflito e conflito e conflito, confusão, muita coisa. E nós precisamos compreender isso e saber que Deus quer usar esse conflito, essa confusão, para melhorar nossas vidas pessoais com Deus. Tudo isso está de propósito. Mas sabendo de tudo isso, estou dando uma introdução aqui, sabendo que o casamento vem com tanta responsabilidade, tanta possibilidade de ter conflito, etc., não é bom se preparar? Não é bom passar um tempo antes, tendo certeza de certas coisas, para que na hora que você casar, você fala, olha, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, eu sei que eu estou preparado, eu sei que essa pessoa me conhece e eu conheço, não seria melhor? Eu sei que a gente não faz isso. O médico passa anos estudando para ser médico, cientista para ser cientista, e para várias outras profissões, passam anos se preparando porque não quer estragar a obra, o trabalho, mas para casamento é tipo, ele é bonito, eu vou me casar com ela. Não tem preparo nenhum muitas vezes. Pior ainda, é que o rapaz ou a moça vem de uma família já quebrada, onde nem o pai ou talvez a mãe não está em casa, nem tem bom exemplo em casa de um lar estável. Então ele vai reproduzir todos os problemas, às vezes até magnificando os problemas da família dele, nessa nova família que ele cria com a esposa dele. É bola de neve, e fica cada vez pior. E hoje em dia nós vemos o resultado, quase ninguém quer casar de verdade. Hoje é só morar com uma pessoa para você poder fazer certas coisas. E existe isso, com certeza. É o comum, é o normal de hoje em dia. É fornicação a cada nível, né? E é triste, é muito triste. Muitas pessoas nem sabem o que é ter uma família estável. Nem entendem isso. Para muitas pessoas é um sonho que não é realidade. Não existe. Não pode ter. Mas eu estou falando para vocês, a Bíblia dá dicas suficientes para você ter uma família estável. Eu não falei família perfeita, eu não falei família celestial, não, mas uma família nessa terra, com todo o pecado, que há ainda uma família estável, que é um abrigo para o marido, abrigo para a esposa, abrigo para as crianças. Mas precisamos nos preparar. Se você já é casado, é bom aprender essas coisas para você poder influenciar seus filhos e netos, etc. Se você não é casado, então vamos pensar nessas coisas para nos ajudar. Todo mundo precisa desse conselho. Todo mundo vai influenciar alguém. Então vamos agora para a primeira fase que eu coloquei aqui. Número 1, a fase 1 é corpo, ok? O tempo dessa fase é de nascença até a conclusão da puberdade. Essa fase da criança crescendo, etc., isso é pré-matrimonial. Essa pessoa, claro, não pode se casar. E por quê? Essa fase é principalmente o desenvolvimento passivo, que depende do quê? Da natureza. O corpo não está pronto.
Tem aqui, letra C, é fisicamente perigoso entrar em casamento nesta fase, porque o corpo da menina não está 100% desenvolvido para dar à luz filhos. Infelizmente, existem casos tristes. Eu vi esses dias uma moça grávida, a barriga desse tamanho, ela tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Os ossos da moça, com essa idade, não são suficientes para apoiar a gravidez. E também com isso complica até a saúde da criança que nasce. E também como que essa mocinha vai poder criar esse filho se nascer bem, com sabedoria, com prudência, com as coisas necessárias? Fica complicado. Existem movimentos, existem organizações que estão tentando proibir completamente esse tipo de negócio, porque existem países ainda nesse mundo que promovem esse tipo de coisa e é complicada, né? E aqui no Brasil, eu fiquei assustado porque eu vim de fora, quando eu vi pessoas, e a moça tem 13 anos de idade, e o homem tem 27, estão morando juntos. Isso, para mim, eu fiquei, nossa, como pode? Mas aparente, pelo menos por um período aqui no Brasil, era normal. Talvez hoje não é tão normal, mas acontece. Mas essa é uma fase para a pessoa crescer, para a pessoa desenvolver o corpo. Qual é a idade mínima para alguém casar? Quanto a mim, eu acredito que a pessoa pelo menos precisa terminar a puberdade. Estou falando sobre o corpo. Terminar essa transformação do corpo. Não está pronto antes. E vocês podem falar, mas concordamos, beleza. Mas é uma ênfase. Você pode até um dia precisar falar isso para alguém. Novinho que está querendo fazer uma loucura. Peraí, calma. Calma. Você é tão novo. Você não está preparado, né? Número 1 aqui, existem leis diferentes em cada país por causa disso. Há também movimentos e organizações que procuram eliminar casamento infantil, especialmente em países pobres. Eles querem dar seu filho um casamento por causa da pobreza, porque não querem lidar mais com a criança, etc. E é muito complicado isto, especialmente na África e outros lugares. Número 2, hoje em muitos países a idade considerada a mínima aumentou muito, principalmente porque com o avanço da tecnologia e a empurrada do feminismo, a mulher não está tão dependente de um marido e o foco mudou de trabalho manual, como por exemplo buscar água do poço, para estudos e uma carreira fora de casa. Aqui em Gênesis 24, 16, o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. Isaac era o filho de Abraão. E ele foi para ver essa moça, não sei quantos anos ela tinha, imagino muito nova. Uma donzela, a Bíblia diz aqui, mas diz aqui em Gênesis 24, 16, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Essa moça, o trabalho dela era um trabalho difícil, não era fácil. Ela tinha o que a gente considera hoje um trabalho de homem. Ela tinha, é o que ela fazia. Lembra, naquela época as pessoas não iam para a faculdade estudar. Não tinham estudo sobre a história do mundo, eles estavam criando a história do mundo. Era muito diferente do que hoje. Hoje, com a tecnologia, a mulher só liga a água, só abre assim, a água vem, né? Não precisa fazer mais nada. Hoje em dia, a mulher pensa, por causa do feminismo, mais na carreira dela, o que ela vai estudar, com o que ela vai fazer com a vida dela. Ela se tornou muito, muito independente hoje.
E daí as coisas mudaram. Ela não precisa arrumar um marido para tomar conta dela porque ela é uma moça de 15 anos de idade e os pais não conseguem apoiar mais ela. Não, ela vai estudar, ela vai procurar uma carreira, ela vai ganhar uns milhares de reais cada mês, ela está bem. Né? Pelo menos na mente de muitos hoje em dia, e mudou. Irmãos, eu não estou nem falando coisa positiva nem negativa. Eu estou falando simplesmente sobre a realidade de 2019. Mudou. Não é a mesma coisa. Né? E às vezes, quando examinamos as passagens bíblicas e comparamos com a situação de hoje, precisamos também entender o contexto e a cultura do passado, o contexto e cultura de hoje, para ver o que encaixa e o que nós podemos entender. Né? Mas com certeza, a mulher hoje não depende da masculinidade, da força do homem, como ela dependia anos atrás. É uma realidade, existe isso. A mulher, se ela conseguir um bom emprego, ela tem dinheiro para comprar casa, comprar carro, trabalhar, ela está bem. Está bem, tipo, bem nesse sentido. Não estou dizendo que está tudo certinho, mas não precisa do homem. Como antes, a mulher, se ela não tivesse marido, nossa, ficaria horrível para ela. Tá até perigoso para ela. Mas é diferente hoje. Então mudou. Agora as mulheres estão querendo se casar com 25 anos de idade, 27, 30. E não quer dizer que elas não têm homem. Não, elas têm homem desde 17 anos de idade, estão morando com ele. Mas não querem casar. Não querem esse compromisso. E os homens não querem compromisso também. Querem todos os privilégios do casamento, mas não querem as responsabilidades, que mostra a atitude infantil da humanidade hoje em dia. Não quer compromisso, mas eu quero as vantagens, eu quero o privilégio. Na verdade, o homem está usando a mulher e a mulher está usando o homem e os dois nem percebem, muitas vezes, esse abuso da situação. Letra D aqui, duas observações. A Bíblia não dá uma idade específica que serve como a idade mínima de um casado, mas dá a ideia que a pessoa já passou a fase da puberdade. Vá comigo para o livro de Ruth, por favor. Ruth, depois do livro de Juízes, no Velho Testamento. Ruth, ela tinha 2 filhos, eles se casaram e eles morreram. Inclusive, o marido dela morreu também. Então, ela estava com as noras dela e elas eram viúvas e elas queriam ficar com essa mulher. Eu falei Ruth, né? Ruth é uma das viúvas, filhas da mulher chamada Noemi. Então, Noemi tinha marido, ele faleceu, tinha 2 filhos, eles morreram. E as esposas deles, elas quiseram ficar com a sogra delas. Veja o que ela diz para elas aqui em Ruth capítulo 1, versículo 12. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velho sou para ter marido, ainda quando eu dissesses tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis, até que viessem a ser, e marca a palavra, grandes, deter-vos ieis por eles sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então ela está dizendo aqui algo sobre o tamanho físico dos filhos dela. Ela falou, eu nem sou casado, então eu vou ter que ter marido, eu vou ter que ter filhos, eles vão ter que crescer, ser grandes, né? Então ela falou, é melhor vocês procurar outra pessoa, porque eu não vou poder produzir filhos para vocês. Então aqui tem essa ideia. Também vamos para Ezequiel 16,
Ezequiel 16, versículos 7 e 8. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta, e passando eu junto de ti vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Aqui está falando sobre essa mulher estar pronta para ser casada, fisicamente pronta. Então a Bíblia dá essa ideia de depois de completar a puberdade, a mulher pode se casar, né? Nós não estamos falando sobre a mente dela, o coração dela, somente essa primeira fase do corpo dela. Então, quanto a mim, biblicamente, eu não sou a favor desses casamentos infantis que acontecem em outros países, né? E talvez, em algum caso aqui no Brasil, não sei, né? Mas eu não vejo a Bíblia apoiando esse tipo de negócio, mas a Bíblia não fala sobre uma idade exata. Número 2, aqui a cultura judaica diz que o menino é homem com 13 anos de idade e a menina é mulher com 12 anos de idade, né? Essa é a cultura judaica, tá? Que é a cultura passou para nós a Bíblia. Na verdade é Deus que passou, mas através do povo judaico. Vamos para a segunda fase então, que eu escrevi aqui, fase de desenvolver o caráter da pessoa. Agora fica mais importante considerar isso, porque claro, eu acho que para mim fica fácil, para vocês também, sabe que criança de 5 anos de idade não precisa ser casada, não faz sentido nenhum. Mas agora, se tiver um corpo desenvolvido, e óbvio que pode ter filhos, etc., ainda está pronto? Vamos ver aqui. Letra A, esse tempo é também desde a nascença, mas até responsabilidade pessoal. Nós estamos falando sobre o fato que essa pessoa reconhece o que é ter responsabilidade pessoal e consegue cumprir as suas responsabilidades. Não vai simplesmente morar na casa dos pais dele, no celular o dia todo. Ele sabe trabalhar, ele sabe tomar conta de si, ele sabe tomar banho, entendeu? Ele sabe trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele sabe ajudar na igreja. Ele tem essa responsabilidade. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Assim ele começa a demonstrar caráter suficiente para casamento, porque eu sou casado, eu tenho 5 filhos, eu vou falar para vocês, existe muito trabalho, muita coisa, todo dia eu preciso falar para as crianças, vamos guardar os brinquedos. Eles têm livros e papéis e canetas e lápis e skate e bolas e todo lugar, é coisa em todo lugar, né? E nem falo das coisas da minha esposa, não, brincadeira, ela não deixa uma bagunça em casa, mas é muita coisa, né? Muita responsabilidade. E eu já visitei pessoas fazendo evangelismo nos Estados Unidos, eu nunca vi isso aqui no Brasil, mas eu já vi casas americanas, irmãos, tão sujas, não deu para ver o chão, eu não vi, porque lá tem carpete, eu não vi nenhum pedaço de carpete, por causa da quantidade de coisas no chão. Eu não estou exagerando, eu vi casas tão sujas que tinha manchas de bebida e comida no carpete, e um mau cheiro quando você abre a porta. Pessoas que não têm responsabilidade, querendo criar crianças. É triste, é triste. Existem problemas aqui no Brasil, com certeza. Uso esses exemplos americanos somente para ilustrar um pouco
como existe responsabilidade, mas existe a possibilidade de alguém não ter essa responsabilidade pessoal dentro de si. Ele não sabe lidar, não é bom casar. Ok, esta fase, letra B, envolve o desenvolvimento da vontade para fazer e manter compromissos, especificamente para cumprir responsabilidades pessoais, porque ter corpo capaz de procriar não é uma garantia que a mente e o coração estão prontos para os fardos que vêm com uma família. Vai comigo para 1 Coríntios 13, por favor. 1 Coríntios 13 está entre capítulos 12 e 14 que lidam com os dons do Espírito. Então alguém pode perguntar, mas então por que estamos indo para capítulo 13? Porque há um versículo aqui que nós não queremos tirar fora do contexto, mas fala uma realidade aqui que é tão bom, eu quero mostrar esse versículo para vocês. Ele diz aqui em 1 Coríntios 13, versículo 11, o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixa eu fazer-lhes uma pergunta. Se quiser responder, pode até falar algo, tudo bem? O que é necessário para um menino ser homem? As mulheres podem responder também, se quiser. Tem que ter o quê? Cabeça de homem? Oi, juízo? Juízo, com certeza. Que mais? Tem outras coisas que... Ele não é mais menino. E nós não estamos falando sobre a idade exata. Mas o fato que quando você vê ele, você fala, ele não é mais menino não, ele é homem. O que ele tem? Juízo, boa palavra, que mais? Maturidade, com certeza. E maturidade envolve o quê? Não envolve responsabilidade? Tipo, ele reconhece a responsabilidade dele? Por exemplo, tem certos filhos meus, vou usar eles, porque eles são pequenos ainda, são bem pequenos. Se a gente não mandar ele tomar banho, ele não toma banho. Como eu e meu irmão falávamos. Mas não é sábado. Porque a gente tomava banho uma vez por semana. E mamãe falou, tipo quinta-feira, vai lá, toma banho. Mas não é sábado. Que coisa nojenta, né? Mas era normal para nós naquela época, naquela vida, né? Se o rapaz nem consegue tomar banho todo dia, com certeza ele não precisa se casar. Ele tem grande problema na área da responsabilidade, né? Tomar conta de si. E eu sei que há culturas onde o pessoal toma banho uma vez por mês. Eu não estou criticando essas culturas. Para mim, eu não gosto, né? O brasileiro toma mais banhos do que qualquer outro povo no mundo. Vocês sabiam? Tem muito brasileiro que toma 4 banhos por dia. Eu achei, Tiago, você toma 4 por dia por aí, né? Você me falou isso, né? 4 por dia. E beleza, muito bem, né? Mas responsabilidade, maturidade, juízo. Ele sabe tomar conta de si. Se o pai falar para ele, filho, limpa seu quarto. Se ele é homem, provavelmente o pai nem precisa falar isso, né? Mas se ele precisar falar, o filho já faz. Não demora. Toma conta da responsabilidade dele, né? E se uma pessoa conseguir fazer essas coisas, demonstra que ele é homem, ou que a moça é mulher, está pronto para algo, para ter responsabilidade, né? Mas esse vem em casa, com os pais, essa demonstração. Meus filhos são tão novos, mas se alguém chegar, eu quero me casar com seu filho, né? Ou sua filha, eu vou falar, você é louco, meu filho não está pronto não, vai ficar muito complicado para você. Ou minha filha não está pronta ainda. Não está. Mas já cresceu. Sim, mas mentalmente, emocionalmente, e nessa questão da responsabilidade, não está pronto, não. Não vai conseguir levar os fardos. Não vai. Tem que ter paciência.
Número 2, o desenvolvimento do discernimento. Discernimento, irmãos, é muito importante. O livro de Provérbios lida muito com esta fase da vida. O foco de Provérbios não é procurar a pessoa certa, mas é ser a pessoa certa. Às vezes essas pessoas ficam, mas não quero um rapaz desse jeito, eu quero um homem assim, assim, assim. Eu já ouvi mulheres falando isso. Mas essas mesmas mulheres não querem cuidar de si, não querem fazer a coisa certa, exigem muita coisa. O homem tem que ser assim, nem o homem presta. E olha, eu já falei para a mulher, você seja a pessoa certa, antes de procurar a pessoa certa, né? Daí Deus, se for a vontade dele, Ele traz a pessoa certa para você. Mas para com essa palavra sua, ele tem que ser assim, 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 e você não muda nada na sua vida. Eu conheço, é incrível, mulheres, eu estou falando sobre mulheres, porque eu já ouvi muito isso de mulheres, reclamando. Mulheres que são fundamentalistas, no sentido do que elas querem que o homem seja. Tem que ser assim. Pau! Mas são liberais, esquerdistas, sei lá, sobre as vidas delas. Ela pode fazer isso e aquilo, né? Tipo, eu quero um homem fiel, ele não vai me trair, mas ela anda com roupa de prostituta na rua. Não faz sentido nenhum. Você não pode fazer isso. Exigir que ele seja fiel, mas você não anda com o coração casto. Não faz sentido, né? E também o homem também pode ser hipócrita, também, com certeza. E ele é muitas vezes. Mas eu estou enfatizando isso porque existe tanto isso. Você quer a pessoa certa? Seja a pessoa certa. Seja a pessoa certa. E esse é o foco do livro de Provérbios. Você estuda o livro de Provérbios. É um livro escrito de um pai para um filho. Para o filho ver o mundo e falar, olha, eu vou encarar o mundo dessa forma, pela sabedoria de Deus, e na hora certa Deus vai me dar a mulher ou esposa certa, né? Então, número 1 aqui, o rapaz deve procurar a sabedoria de Deus, sendo mais preciosa do que os rubis. Vai comigo para o livro de Provérbios, nós vamos para capítulo 8. Eu quero mostrar essa ligação, eu acho que vai ser muito útil, muito bom para vocês que não são casados e para vocês que vão criar seus filhos. Vocês vão querer mostrar essas coisas para seus filhos também, ou filhas. Provérbios 8 diz aqui, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, aqui a sabedoria, ela é considerada como uma irmã para o jovem, o rapaz. E ela vem com bons conselhos. E ela fala, você deve me buscar em primeiro lugar, eu vou te ajudar com os meus conselhos. E ele diz aqui, é melhor do que os rubis. Você pode ler aqui versículo 35, que diz, porque o que me achar, falando sobre a sabedoria, o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Favor é uma palavra muito especial. Favor é quando, se você tiver o meu favor, quer dizer que eu quero ajudar você com o que você quer fazer. Eu quero abençoar. Tipo, se tivermos o favor de Deus, Ele quer abençoar o nosso caminho. Ele gosta da direção das nossas vidas. A Bíblia diz aqui, se você achar a sabedoria, homem, você achou também o favor do Senhor. Então, em primeiro lugar, o rapaz solteiro, ele busca a sabedoria de Deus. Eu quero isso porque vem com isso o favor de Deus. Ele vai abençoar o meu caminho. Ele vai me dar a prudência, o conselho necessário. Número 2, a moça, porém, procura incorporar a sabedoria de Deus.
Ela vai ser a sabedoria, se transformando em uma mulher virtuosa, que também tem valor que muito excede ao de rubis. Podemos voltar para Provérbios 31, e diz aqui em Provérbios 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis. Espera aí, mas em Provérbios 8, 11, ele diz que a sabedoria tem esse valor. Aqui em Provérbios 31, 10, ele fala que a mulher virtuosa tem esse valor, que muito excede ao de rubis. Então, veja bem, se o homem estiver procurando a sabedoria de Deus, querendo conhecer a Deus, servir a Deus, realmente ter a mente de Deus, e se nesse propósito, nessa direção da vida dele, passar diante dos olhos dele uma mulher que incorpora essa mesma sabedoria, ela é tudo que a sabedoria é, ela demonstra a mente de Deus, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai perceber, ela é diferente, ela tem algo que as outras moças não têm, ela é muito além, ela tem algo espiritual de valor, ela é valiosa, ele reconhece isso. Vou usar minha esposa aqui, eu não gosto quando eu falo sobre ela, mas às vezes ela serve como uma boa ilustração, né? Eu estava na faculdade, eu queria me casar, Deus fez algumas coisas em mim, e eu cheguei ao ponto que eu falei, Deus, foi muito difícil falar isso, mas se o Senhor não quiser que eu me case com uma mulher, que eu não tenha esposa, foi muito difícil, mas eu falei, eu aceito. Muito difícil falar, porque eu queria me casar com alguém. Eu queria. E não passando muito tempo depois disso, eu decidi ler a Bíblia, orar, etc. Eu vi a Julie. Na verdade, eu já conhecia a Julie, eu já passei tempo com ela, ela é minha amiga. Mas Deus, irmãos, Deus abriu os meus olhos para algo que ela tinha bem além da beleza física, algo profundo e espiritual, algo de sabedoria, que eu vi, eu lembro que eu até falei para ela que eu vejo a beleza da santidade de Deus em você. E eu vi mesmo, algo que eu não tinha visto antes, porque eu não tinha olhos preparados para ver. Eu acho que muito rapaz carnal pode ver uma moça maravilhosa diante de Deus, ele não enxerga ela porque ele não tem olhos espirituais, ele nem percebe ela. Mas é o homem que serve a Deus, que tem a sabedoria de Deus, que ele vê ela, e ele fala, olha, ela tem algo bom. E daí isso nos leva para Provérbios 18, 22, mesmo contexto, mas agora Provérbios 18, 22 diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Aqui é interessante porque a palavra encontra, com o contexto de Provérbios, não quer dizer que ele vai procurando a mulher, não, ele ainda vai procurando a sabedoria de Deus. A mulher virtuosa, ela vai vivendo a sabedoria de Deus, e daí quando ele vê ela, ele encontra ela. A palavra esposa aqui é a palavra que é traduzida em outras partes da Bíblia como mulher. Então, por que a tradução mudou? Porque o tradutor percebeu que aqui esta mulher não é simplesmente qualquer mulher, ela é mulher que serve muito bem como esposa. Alguém com quem o homem pode passar o resto da vida dele com alegria, sabendo que ela é uma pessoa de Deus, ela é uma mulher virtuosa. Então ele encontra essa mulher, ele acha o bem e alcança a benevolência do Senhor, que tem muito a ver com esse mesmo favor de Deus
que ele achou quando ele achou a sabedoria de Deus em Provérbios 8:35. Então, quando vier essa mulher, ele reconhece essa mulher que ela é de Deus, ela tem a sabedoria que Deus está me mostrando. Ele nesse momento alcança a sabedoria, o favor, a benevolência de Deus. Ali. Deus está fazendo algo. Ele não precisa empurrar, ele simplesmente pela fé ele vai para frente agora, orando e buscando a Deus e conversando com ela. Se ele está na casa dos pais dele ainda, e ela está na casa dos pais dela, então é para ele agora conversar com os pais, para ver se os pais vão dar a bênção e dizer, não, pode conversar com ela e conhecer ela, etc. Começar um tipo de relacionamento básico, né? De tentar conhecer melhor, né? Mas é porque ele alcançou isso, né? E eu falava de certas moças para minha mãe antes de conhecer a Julie, e minha mãe, ela não falava nada de bem sobre elas, tipo, nossa, eu falei, mãe, mas não consigo falar nada boa sobre elas. Ela falou, que eu não vejo nada, filho, eu não vejo nada dessas moças. Mas quando eu encontrei a Julie, eu falei coisas para minha mãe, eu tinha tanta certeza, eu descrevi a Julie para minha mãe, e minha mãe ficou feliz, porque ela percebeu que eu tinha encontrado alguém de Deus. E minha mãe, em vez de ficar falando sobre essas bandeiras vermelhas, ela estava apoiando, ela estava atrás do negócio, né? Muito diferente. E a Bíblia diz, é para o filho honrar os seus pais, até em escolher a pessoa certa, é uma forma de honrar os pais. Porque quem me criou, eu me criei? Não, meus pais me criaram. Quem criou ela? Os pais dela. Então quem deve ser honrado no casamento? Os pais dos dois. Eles que criaram, eles que passaram tempo, eles que trocaram fraldas, entendeu? Eles. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Vocês devem honrar seus pais nessas escolhas importantíssimas. Então, aqui na apostila, diz número 3, então quando o rapaz encontrar a mulher virtuosa, que serve para ser a esposa dele, acha o bem, alcança a benevolência do Senhor. Aqui embaixo, letra A palavra esposa é a palavra traduzida mulher em outras passagens, mas aqui foi escolhida porque o foco é a mulher que serve como uma boa esposa. Letra B, a palavra encontra é importante. Não exige que o homem procure a mulher. A ideia é que, enquanto ele busca a sabedoria, Deus lhe apresenta a mulher certa, como aconteceu com Adão. Vocês lembram que em Gênesis 2, quem escolheu a esposa de Adão? Quem? Deus. Deus cortou ele, Deus tirou a costela, Deus fez a esposa, Deus levou a esposa para ele. Deus. Eu vejo Adão dormindo na vontade de Deus e acordando com a pessoa certa. Ele descansou, deixou Deus determinar e acordou com a pessoa certa. Número 2, todavia, é o homem que encontra a esposa, porque desde o início é para ele ser o líder. Biblicamente, até o caso de Ruth não é diferente, porque Boaz manifestou interesse primeiro, e você pode ler a história, mas biblicamente, quem vai ser a cabeça do lar é o homem. Então, biblicamente, não deve ser a mulher indo atrás do rapaz, mostrando interesse. Quando você lê o livro de Ruth, que é um romance, ele que estava dando mais comida para ela, estava mostrando interesse, e daí ela ficou sabendo da lei, como ele era parente, ela era viúva, era responsabilidade do parente se casar com ela. Ela daí mostrou interesse nele, abrindo a porta. Mas é o homem que tem que mostrar, eu sou homem, eu sou líder, eu vou para ela,
Eu não vou exigir que ela venha para mim, né? Eu sou o líder, eu sou o homem. Então, isso. Número 2, aqui. Consequentemente, Provérbios é um livro para refletir muito sobre as consequências das escolhas, especialmente na área do casamento. Quem não presta atenção sofre no seu casamento. Vamos usar um versículo só para ilustrar isso. Provérbios 25, 24. Nós sabemos que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Cara louco, hein? Era mais sábio, mas nessa parte da vida dele, não sei. E nós sabemos que politicamente escolheu muita mulher era errado, era contra a lei. A Bíblia diz, não pode multiplicar esposas, e ele multiplicava, né, as esposas. Mas em vários lugares nesse livro de Provérbios, onde ele dá tanto conselho ao filho dele para escolher a pessoa certa e ser a pessoa certa, em vários lugares ele fala algo parecido com o que você vai ver aqui em Provérbios 25, 24. Ele diz o seguinte: melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Quem não acha engraçado isso? Se você estiver passando por algo difícil, talvez não seja tão engraçado, mas eu acho engraçado dessa forma. Melhor é morar só num canto de telhado do que a mulher briguenta numa casa ampla. Eu imagino Salomão no telhado assim, em cima, à noite, sentado, né? Não podendo nem entrar na casa, porque dentro da casa há um inferno dentro da casa. Uma mulher briguenta, né? Não, ela não está bem, né? Por causa de algo. Mas se o rapaz buscar a sabedoria de Deus, descansando na vontade de Deus, Deus pode trazer na hora certa a mulher certa e vai eliminar muito conflito. Não todo conflito, porque o conflito serve para ainda ensinar durante o casamento, mas serve para mostrar muita coisa. Essas orações e tempo com Deus, buscando saber, serve para eliminar muito problema e não ter tanta complicação, tanta dificuldade no casamento. Provérbios, aqui número 1, foi escrito ao filho e não à filha de Salomão, então o foco mantém essa estrutura. E há vários casamentos bíblicos com momentos complicados. Temos aqui Adão e Eva. Lembra quando Adão caiu no pecado? Quem passou o fruto para ele? A esposa dele, né? Ele era o líder. Era para ele falar para ela: amor, não, Deus proibiu. Ela foi enganada, a Bíblia diz. E ela caiu na transgressão, mas foi por causa de Adão. O pecado abriu os olhos deles para a maldade, não quando ela comeu, mas quando o líder, o homem, Adão, comeu. E daí os olhos abriram, porque ele era o líder. Abraão e Sara, problema. O que aconteceu? Sara não teve filhos, Deus prometeu, ela não aguentou mais, sofrendo. Ela falou para o marido dela: então vai lá para a minha serva e você vai ter filhos através dela. E ele, em vez de falar: amor, calma, Deus vai fornecer, eu não preciso cometer adultério, ele falou: beleza, eu vou. Outro conflito. Moisés e Zípora, você pode ler essa história, mas Deus mandou circuncisão, e ele falou para ela circuncidar o filho, e todo o sangue e tudo, e ela falou uma coisa ali, você pode ler. Davi e Mical, lembra, ele dançava diante do Senhor, e ela não gostou, e por causa disso havia um conflito entre eles. Ela nunca teve filho depois. E também Jó e a esposa dele, lembra, ele passou por muitas dificuldades, perdendo filhos e outras coisas, até o próprio corpo dele com uma doença horrível. E ela falou para ele blasfemar a Deus e morrer. A esposa dele, né?
Então nós vemos que até com esses homens, e até homens de Deus, Abraão, Moisés, Davi, Adão, Jó, esses homens, havia conflitos, vão vir, com certeza. Para terminar, o discernimento habilita a pessoa, nessa segunda fase pré-matrimonial, para vencer traços ruins. Você vai vendo coisas em você que precisam ser eliminadas para você ser um melhor marido ou uma melhor mulher ou esposa. Também para você escolher a pessoa certa e também para preparar para as responsabilidades futuras, né? Porque há muita responsabilidade.